Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Consulta com a Gil. Uma pergunta que eu tenho recebido bastante é: Gi, você só ajuda pré-diabéticos? E, na verdade, o meu trabalho aqui existe tem um propósito maior, que é reduzir, diminuir as estatísticas de diabetes no Brasil. Então, na minha formação, a minha formação toda, e depois o meu trabalho como personal trainer, como orientadora em grupos há muito tempo já, o meu foco sempre foi voltado muito para a saúde, para esse resgate da saúde, para baixar não só a glicemia, mas triglicéridos, colesterol. E eu tive um resultado muito grande, até com a minha família, né, com a minha mãe, com alunos, com relação à glicemia. E não dá para a gente abraçar tudo, né? Eu resolvi colocar o foco porque a gente tem muitos casos de diabetes no Brasil e estima-se 40 milhões de pré-diabéticos. E o pré-diabetes, ele não é a doença ainda, é quando a glicemia ela tá, não é, não está dentro da faixa do diabetes ainda, mas ela está alterada. Então, o normal é até 99. O pré-diabético, ele está de 100 a 125. E eu escolhi trabalhar mais com esse público. Mas se você é uma pessoa que tem histórico de pré-diabetes na família, de diabetes na família, e quer prevenir, mesmo que a sua glicemia esteja dentro do normal, mas você quer prevenir, você quer ficar longe da doença, você aqui é o lugar certo. Tá? Tudo que eu ensino aqui vai ajudar você a prevenir o diabetes. Se você está pré-diabetes, maravilha, vou te ajudar a baixar para os níveis normais essa glicemia e manter com mais tranquilidade, sem precisar de remédio. E se você já passou do 125, já está na faixa do diabetes, mas ainda não é dependente de insulina, ou você está tomando remédio, ou você de repente até toma insulina. Tem muita gente que toma insulina sem prescrição médica. A gente não façam isso. Você desregula o seu corpo completamente. Mas se você está no diabetes e não é dependente de insulina ainda, tudo que eu ensino aqui vai te ajudar a baixar e, quem sabe, ter a remissão da doença. Ou seja, você conseguir se manter nos níveis normais de glicemia sem remédio, né? E aí a gente fala em remissão da doença. Tá? Então, não é só para pré-diabéticos, é para quem quer prevenir, para pré-diabéticos e para diabéticos que estão no comecinho da doença e ainda não são dependentes de insulina. Gi, coloquei alface e cenoura no meu cachorro quente, está certo? Certíssimo. Muito bem. Não coloca muito pouquinho alface não, né? Pode dar uma caprichada no alface aí no cachorro quente, que ele fica mais saudável, né? Ele fica melhor aí para não dar pico de açúcar no sangue. Resistência insulínica, é a mesma coisa que pré-diabetes. A pessoa que tem pré-diabetes, provavelmente ela tem resistência à insulina. A resistência à insulina leva ao pré-diabetes e diabetes se não cuidada. Gente, a resistência à insulina é o seguinte: o pâncreas, ele funciona, ele produz a insulina, mas a insulina não consegue fazer o trabalho dela porque tem alguma coisa ali segurando ela, né? Criando essa resistência. Uma das coisas que mais cria resistência à insulina é a gordura no corpo. A pessoa que tem mais células de gordura, ela tem a tendência a ter mais resistência à insulina. Mesmo as pessoas que estão dentro do peso, ou às vezes até abaixo do peso, pode ter essa resistência à insulina por conta da gordura corporal. Não quer dizer que uma pessoa que está abaixo do peso ou dentro do peso não esteja gorda, né? A gente chama de falsos magros. E aí também tem outras questões como a síndrome do ovário policístico, que também causa resistência à insulina. Alguns medicamentos podem causar resistência à insulina. Não vou falar aqui os nomes porque, né, não tenho aqui de cabeça exatamente, não vou falar besteira, mas eu sei que alguns medicamentos podem causar. Então, a alimentação, ela ajuda bastante, depende do que você come, quanto você come, como. A pessoa que não tem vesícula, por exemplo, ela tem que evitar comer muita fibra.
Então, se você exagera nas fibras, come tudo integral, arroz integral, pão integral, muita verdura, muitos legumes com casca, a gente tem que tomar cuidado, né? Muitas frutas com muitas fibras. A gente tem que ir um pouquinho mais suave aí nas fibras para que você consiga ter um metabolismo mais eficiente, tá? A partir de qual momento é preciso usar insulina? Quando o pâncreas não funciona mais ou funciona muito pouquinho, né? E aí ele não consegue produzir a quantidade de insulina suficiente para remover o açúcar do sangue. Mas o médico vai te dizer. Geralmente essa pessoa ela já tem uns episódios de glicemia 500, 400, né? Então pode ser que esse pâncreas ele já está muito judiado, ele está funcionando muito pouquinho e aí a pessoa pode se tornar dependente de insulina. Qual é a diferença glicemia de jejum para glicemia? Na verdade, glicemia significa açúcar no sangue, que é gli, né? O mi ali é de sangue e o gli é de glicose. Então, glicemia é açúcar no sangue. A glicemia de jejum é a quantidade de açúcar no sangue que tem depois que você fica algumas horas sem se alimentar. E aí a pessoa pode estar a 6 horas de jejum, a 8 horas de jejum, a 12 horas de jejum. A glicemia ela vai mudar. Se for 6 horas de jejum, pode dar uma glicemia. 8 horas de jejum, outra glicemia. 12 horas de jejum pode baixar muito. Então, quando a pessoa vai fazer o exame de glicemia em jejum, tem que consultar com o laboratório até quantas horas tem que ser esse jejum. Tá? Não pode ser um jejum de 15 horas, porque aí pode dar um falso resultado. Olha só, ele está dizendo aqui que o café da manhã é ovos mexidos, pão integral, café preto. E por que ela consegue controlar a glicemia com esse café da manhã? Porque ela tem aí proteína do ovo, gordura do ovo, carboidrato do pão e as fibras. Quando a gente consegue fazer essa refeição mais completa com proteína, carboidrato, fibra e gordura, você não tem pico de açúcar no sangue, aí o seu pâncreas não precisa trabalhar feito doido. Esse açúcar no sangue, esse açúcar que vem dessa alimentação, dessa refeição, ele cai devagarinho no seu sangue e aí o seu corpo consegue, sem muito esforço, tirar esse açúcar do sangue e jogar para a célula. Tá? Mas é importante lembrar que não é só alimentação. Tá? A gente tem que ver também atividade física, sono, descanso, controle emocional, tá? Tudo aí redondinho para esse metabolismo funcionar bem. Quem tem diabetes tipo 2 tem que tirar todo o açúcar? Não, Gilza, não precisa tirar todo o açúcar, nem deve fazer isso, tá? O nosso corpo ele precisa de açúcar. E você pode comer qualquer tipo de carboidrato, pode ser pão, qualquer tipo de pão, pode ser macarrão, pode ser arroz, pode ser batata, né? Os legumes aí, os tubérculos, né? Mandioca, mandioquinha, batata, cenoura, beterraba, tudo isso pode fazer parte da alimentação, mesmo quem tem diabetes tipo 2. A questão é que você não vai comer só isso. E você também não pode comer muito disso. Tá? A gente tem que estar sempre combinando esses alimentos com outros nutrientes, com carne, com ovos, com verduras, legumes, com frutas, com feijões, né, com grãos, para que essa refeição ela fique com baixo índice glicêmico, ou seja, o açúcar cai devagarinho lá no sangue, aí não dá pico de açúcar no sangue.